Nós vamos iniciar mais um assunto, né, dentro dessa temática nossa de implantação. Nós já estamos caminhando para os finalmente. Essa aula nossa, eu acredito que ela vai ter parte um e parte 2. E eu ainda não iniciei a apresentação, deixa eu apresentar a tela aqui, antes que eu esqueça. Essa aula nossa, como eu estava dizendo, ela vai ter parte um e parte 2. A parte um, ela vai ser uma reflexão sobre essa questão da aplicação localizada e alguma questão relacionada aos cálculos mesmo, né? Eu quero falar sobre cálculos com vocês. E a parte 2, eu quero ver com vocês alguns vídeos, né? E nós vamos vendo, refletindo, analisando, pausando, voltando, conversando, voltando e revendo e discutindo alguns vídeos que tem disponíveis aí na internet, alguns vídeos amadores, outros profissionais, muito interessantes sobre preparo de solo. Sabe? Alguns com batedores de suco, com maior profundidade, outros de preparo convencional, e nós vamos ter uma discussão bastante interessante. E eu quero que nesse slide inicial, eu quero que vocês atentem para uma palavra em especial, que nessa palavra eu vou pegar um gancho da última aula. Que palavra que é essa? Alguém pode me dizer? Nesse slide aí existe uma palavra que eu vou... Exatamente. Quem falou? Edione. Edione, parabéns, Edione. Valeu. A palavra localizada. E o gancho que eu vou pegar é o seguinte. Na última aula, eu falei para vocês de preparo convencional e falei de preparo localizado. Preparo localizado, ou preparo mínimo, ou cultivo mínimo. Né? O preparo convencional é aquele preparo, só assim, relembrando, coisa de 5 minutinhos. É aquele preparo que pega, que é feito numa área que tem problemas físicos de compactação ou problemas químicos relacionados à acidez potencial, que é elevada concentração de hidrogênio, elevada concentração de alumínio, né, pH baixo, alumínio em elevada concentração, isso a gente chama de acidez potencial. E também pode acontecer por baixa concentração de cálcio e magnésio em profundidade. Então, isso são fatores que levam à necessidade de se fazer o preparo convencional. E esse preparo convencional, ele é mais caro, ele leva mais etapas e ele demanda mais tempo. Então, ele passa pela subsolagem, ele passa pela meia calagem, ele passa pela aração, inversão da leira, ele passa pela outra meia calagem, passa pela gradiação ou gradagem, ele passa pelo nivelamento, não é isso? E aí, nesse momento, nós temos um solo nivelado, descompactado, com um pH em torno de 6,5, acidez potencial neutralizada, CTC equilibrado, vamos dizer assim, cargas negativas disponíveis a receber cátions, cálcio e magnésio fornecido, ou seja, uma situação de correção feita em termos físicos e químicos. Nesse ponto, nós começamos a falar em preparo localizado. O preparo localizado, que aí eu pego o gancho dessa palavra, é o sulco ou a cova. Tá? Aí nós falamos naquela última aula. A cova em situações onde o produtor não tem acesso à mecanização. Ou porque o terreno tem muita pedra, ou porque é muito declivoso, não roda trator, ou porque ele não tem trator e não tem como alugar um trator. Então ele tem que preparar na cavadeira, tem que preparar no enxadão a cova, para plantar o solo para preparar o café. E nós conversamos sobre isso, eu mostrei para vocês a foto. E hoje eu vou mostrar uma foto
mais detalhada sobre isso, né? Isso é preparo localizado, ou preparo mínimo. É o mínimo revolvimento de solo. Tem lá as suas vantagens e tem cá as suas desvantagens, né? E também falamos sobre a abertura do sulco em área mecanizada, que é também uma correção localizada. Então, a aula de hoje, ela vai ser a aplicação de corretivos, perdão, aplicação de calcário, falaremos sobre calagem e aplicação de fósforo de maneira localizada. Tá certo? Esse é o nosso assunto. Então, esse é o gancho que o Dione pegou, a palavra localizada. Com relação a esse resgate da aula anterior, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, gente? Abre o microfone e pode falar. Tranquilo. Está tranquilo? Tudo em paz? Vamos tocar então adiante. Olha a foto interessante. O que eu imagino, eu não me lembro da história dessa foto. Ela não tem citação, eu não me lembro. Olha a história dessa foto. Penso eu, né? Eu não consigo me lembrar como que essa foto chegou em mim. Mas penso eu em uma área corrigida, descompactada, com o sulco aberto, que foi preparada, foi cultivada, e se fez aí todo o preparo convencional, cultivou ela por um ano talvez, e abriu o sulco, para se fazer o preparo mínimo ou cultivo mínimo, ou o preparo localizado. Retão. E aí, o sulco aberto, e esse aqui de cabelo preto, sou eu alguns anos atrás, mostrando a profundidade do sulco daquela mesma foto daquele trator da última aula. Tá? Falando aí, guarda esse número aqui, viu? 50 centímetros. Esse número aqui vai ser falado num vídeo muito interessante de YouTube que eu vou passar para vocês. Não sei se nessa aula ou na aula anterior. Vejam, 50 centímetros de abertura, 50 centímetros de profundidade, e aqui embaixo é onde passa a ponta do sulcador, e é isso que eu estou mostrando aqui, ó, é onde ela raspa, tá? Essa parte aqui é essa parte aqui, demonstrando essa profundidade. E essa questão é muito interessante, esse formato de sulco, tá? Essa foto que eu pedi para retirar, para fazer. Essa foto que eu pedi para fazer aqui, ela é uma foto que demonstra algumas coisas. A primeira, a profundidade do sulco. Segundo, a estrutura dessa parede que se forma. E essa estrutura do sulco aberto, essa boca aberta, essa profundidade de 50, esses 10 por 10, isso aqui só vai acontecer em um solo friável, dentro da sua faixa de friabilidade. Isso não vai acontecer em um solo muito úmido e também não vai acontecer em um solo muito seco. Tá? Então, aquela aula que eu falei para vocês, da escolha do preparo da área, lá atrás, é muito importante que vocês conheçam qual o tipo de solo que vocês estão lidando, para que a abertura desse sulco aconteça de maneira a formar realmente um sulco com essa estrutura. Se vocês observarem aqui, essa parte aqui, ó, eu abri com a mão. Isso aqui eu cavei, tá? Mas por que eu cavei? É para mostrar a profundidade, a estrutura do sulco. Se vocês observarem aqui atrás, ó, essa parte aqui está tampada. Porque há um pequeno desmoronamento, mas o que eu quero dizer para vocês é que a terra aqui está solta. Essa terra solta, isso acontece, mas a estrutura do sulco, aqui está toda a terra está mexida. É isso que eu quero demonstrar. Vocês perceberam isso? Perceberam esse detalhe?
Isso eu vou mostrar também num vídeo. Tá? E esse fato, ele depende muito, né, essa situação de preparo do solo, ou de característica de abertura do sulco, depende muito da regulagem do sulcador, né, tanto em questão de inclinação, quanto em questão de abertura de asas. Tá? Isso aí é importante ter essa informação. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Vamos passar. Olha a foto. Quem está na foto aí é um ex-aluno meu, um grande amigo, chamado Luiz Carlos Onofre. Luiz Carlos Onofre, hoje, eu acredito que ele esteja trabalhando no Grupo Super Safra, lá em Conceição da Aparecida. Grande colega de trabalho. E aqui, ó, vocês percebam, ele está com o joelho todo dentro da cobra, né? Até a altura do joelho dele, demonstrando a profundidade, né? Uma cobra que nós abrimos, eu abri durante a aula do curso técnico, ele foi aluno do curso técnico em cafeicultura aqui no Instituto, né? Isso aí foi quando ele era aluno nosso. Eu falei, Luiz, coloca aí o pé dentro da cobra para a gente fazer uma foto. Então, só para vocês entenderem, 40 de boca, 40 de largura e 40 de profundidade, que é o desenho que está aqui. A questão é, quando se abre a cova, esse volume de solo é corrigido. E aí nós colocamos o solo em volta, misturamos aqui todos os corretivos, os fertilizantes e voltamos esse solo para dentro desse buraco. Quando a raiz atinge a lateral, ela atinge uma área de solo compactada, no meio das vezes, e não corrigido. Tá? Então, enquanto está dentro desse volume aqui, está ótimo. Na hora que sai, despega. Tá? Por isso, a minha preocupação, quando nós falamos em uma área que precisa fazer a correção, o preparo convencional, o produtor não faz. Faz só o preparo localizado. Tá? Mas isso aí foi assunto de outra aula, nós não vamos abordar de novo. Tá? Só para exemplificar a questão do volume da cova. Muito bem. Continuando, como recomendar a calagem? Tá? Aí é a recomendação que está apresentada na quinta aproximação. Essa formulazinha é uma formulazinha simples que está lá no capítulo de recomendação para o cafeeiro, que fala para nós o seguinte: a quantidade de calcário complementar que deve ser aplicado em gramas por cova, ela é a relação da necessidade de calagem em tonelada por hectare, vezes o volume de solo a ser corrigido, dividido por 2. A resposta vai ser em grama por cova. Por que é dividido? Por que esse negócio é dividido por 2? Alguém pode me dizer? Porque é localizada? Não, Porque tem que ser 12 aplicação. não. Porque quando se faz um preparo convencional, a profundidade da correção do arado é 20 centímetros. E a correção, no caso da cova, é 40. Ou seja, a metade já foi corrigida. Então, eles recomendam só a metade da dose, visto que metade daquele solo já foi corrigido, para não dar supercalagem naquele volume de solo. Tá? Porque é calcário complementar. Calcário complementar. E essa fórmula também é utilizada para sulco. É feita uma adaptação para sulco. Isso aqui é para a fórmula para cova. E aí funciona da seguinte maneira. Uma cova de 40 por 40 por 40, qual é o volume de solo?
Quanto que dá? 40 centímetros vezes 40 centímetros vezes 40 centímetros. 120? Não. Somou. 40 mais 40 mais 40. 1.200. Eu estou falando em volume. Eu estou falando em volume. 64 mil. 6.400. Não é não? 40 vezes 40 vezes 40? Quanto que dá? O meu deu 64 mil, hein? 64 mil. Eu também, 64 mil. É isso mesmo, isso mesmo. É isso mesmo. 64 mil centímetros cúbicos, não é isso? Isso. 64 mil centímetros cúbicos. O que é um centímetro cúbico? 1 litro. Não. Pois É é, 1 litro. exatamente. Hã? 64 mil centímetros cúbicos. Eu sei que fazendo a conversão disso, 64 mil centímetros cúbicos equivale a 64 litros, fazendo a conversão de volume. Ou seja, uma cova de 40 por 40 por 40 equivale a um volume de 64 litros de solo corrigido. Então, para a gente recomendar calcário para implantação de lavoura em cova, com a correção apenas na cova, nós vamos pegar essa formulazinha, necessidade de calagem, ou essa formulazinha, essa aí é a mais usual, certo? Essa fórmula que leva em consideração a CTC total, tesão, o V ideal menos o V atual, dividido por 100, vai dar para nós a necessidade de calagem em tonelada por hectare. Essa necessidade de calagem, ela é para correção de 0 a 20, correção em área total e PRNT 100%. Existe uma segunda fórmula para a adequação, mas essa primeira fórmula, que é essa primeira resposta, necessidade de calagem, que é utilizada nessa fórmula, necessidade de calagem por tonelada por hectare. Então, nós pegamos os dados de uma análise de solo, a análise de solo, fazemos os cálculos da necessidade de calagem, com base nessa necessidade de calagem, nós calculamos o quanto vai ser usado de calcário por cova para implantação. Vamos rascunhar aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui eu tenho uma mesinha digital, eu vou usá-la aqui para a gente fazer um exemplo. Agora eu tenho que achar o cabo dela. É só um segundo. Deixa eu mexer nas minhas coisinhas aqui, está ficando na minha. Só um segundinho, por favor, que eu vou ter que no alto da minha casa aqui.
me vendo e me ouvindo de novo. Guarde essa fórmula, por favor, e guardem essa fórmula que nós vamos usar. E eu já vou fazer um exemplo. Eu vou parar de apresentar e nós vamos fazer a conta com a minha mesinha. Só um minutinho, só um minutinho. Nós vamos imaginar um solo com CTC. Opa. Nós vamos imaginar um solo com CTC, por exemplo, de 9,5 centimol de carga por decímetro cúbico. Um V ideal de 60% e um V atual de 32%. Tá? A nossa fórmula é necessidade de calagem em tonelada por hectare. Ela é igual a 9,5 que multiplica 60 menos 32, isso tudo dividido por 100. Quanto que vai dar isso aqui? 9,5 vezes 60 menos 32 dá quanto isso aqui? 28. Tudo isso dividido por 100 dá quanto? 2,66. 2,66 tonelada por hectare. Tá? Isso é a necessidade de calagem. Meninos e meninas, essa é a análise de solo que é tirada para fazer o cálculo do calcário, da quantidade de calcário para ser colocado no preparo. É a mesma análise. De posse dessa análise, desse resultado, só que não é esse número que vai ser usado para o preparo. Existe ainda uma outra fórmula, que é a fórmula do QC. Vocês se lembram disso? Não faz parte dessa conversa nossa, não. Eu só não quero que vocês confundam. Mas existe uma outra fórmula. Vou abrir um parênteses enorme aqui, ó. Parênteses, depois eu apago. QC, quantidade de calcário a ser aplicado por hectare, em tonelada por hectare, vai ser igual a NC, que multiplica a profundidade por 20, que multiplica a superfície de correção por 100, que multiplica 100 pelo PRNT. Já ouviram falar nessa fórmula? Já. Beleza, então isso aí está tudo... fertilidade. Já aprendi a fertilidade, beleza. Então, estamos bem. Não estou falando nessa, não. Essa aí é para correção de calcário em área total lá na fertilidade. Tá? Para o cálculo da quantidade complementar de calcário... Eu estou numa dúvida, Zé Marcos. Pode falar. Porque 95 vezes 28 dividido por 100 é 26,6. Não pode ser, filho. Não é 95, é 9,5. É 9,5. A vírgula, ó. Disfarça, então. Aí, ó, disfarcemos. Então, a quantidade de calcário complementar em gramas por cova, tá certo?
vai ser igual a 2,66 vezes 64 litros dividido por 2. Quando dá isso? 85,12. 85, opa, é muito feio isso aqui. 85 gramas por copo. Essa é a quantidade de calcário a ser aplicado por cova para esse solo, para essa análise. Por cova. Cova de 40 por 40 por 40. Agora vamos fazer uma outra reflexão. Uma outra reflexão. Vamos imaginar que o produtor não vá plantar o café em cova, porque a cova é 40 por 40 por 40 de profundidade, certo? Então aqui é 40, aqui é 40. Eu não vou fazer a tridimensional, não. Pode marcar por dentro aqui. 40 e aqui é 40. Não é isso? Quadradinho de 40 por 40 por 40. Nesse volume, aplicamos os 85 gramas. E se o produtor for fazer a aplicação, o preparo localizado em sulco? Quanto que ele vai aplicar por metro? 85 gramas vezes 2,5. De onde vem 2,5? Espaçamento entre as covas? Não. 40, 40. É como se fosse 2 covas e meia. Exatamente. Olha aqui, ó, o desenho, ó. 20, 20. Uma, duas e meia. Fez aqui 1 metro. Então, tudo é a referência da cova. José, Se vocês entenderam, pois não pode perguntar. eu não entendi esse raciocínio que você fez desses 3 desenhos. Tem como você explicar? Da cova. Tá, explico, claro. Essa conta que nós fizemos, a referência que está na quinta aproximação é a recomendação da quantidade de calcário complementar, quantidade aqui, ó, quantidade de calcário complementar em gramas por copo. Tá certo? A fórmula é essa. Essa é a referência. E o que diz essa fórmula? Pega a necessidade de calagem, que aí eu usei um exemplo empírico, que eu tirei os números da minha cabeça, mas isso aqui pode ser um número real. Isso aqui é facinho de encontrar. Faz as contas. Achamos um número. 85 gramas, por exemplo. Tá certo, 85 gramas. Isso aqui é a quantidade de calcário complementar que tem que ser usado em uma cova de 40 por 40 por 40. Que é a referência que nós temos aqui de aproximação. Até aqui você entendeu? Sim. Perfeito. Perfeito. A cova, ela é a cova padrão, que vai dar os 64 litros aqui, ó. É de 40 por 40 por 40. Para a gente transferir de um preparo localizado de cova para um preparo localizado em sulco, de uma cova de 40 para um sulco de 1 metro, nós vamos ter uma cova, mais meia cova. 1, mais meio. 2,5. Para fazer 1 metro de sulco, são 2 covas e meia. É só a gente pegar a quantidade de calcário de uma cova, multiplicar por 2,5, que a gente consegue chegar na medida de 1 metro. Quanto que dá isso aqui? 85 vezes 2,5? Multiplica, por favor, gente.
212,5. gramas por metro. É a mesma coisa que 85 gramas por copo. Ah, entendi. Então, quando a gente for fazer um cálculo para risco na implantação, o resultado final a gente multiplica por 2,5. Exatamente, para transformar de 40 para 1 metro. Porque 1 metro, você entende? É 40 mais 40 mais 20, que é meio. Então você multiplica por 2,5. Ficou claro? Agora ficou claro. Perfeito. Eu posso sair dessa tela ou vocês têm alguma dúvida sobre isso? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Tranquilo. Beleza. Então eu vou sair dessa tela e vou voltar para a apresentação. E o que eu estou falando para vocês é o que está aí, ó. É a transformação dessa informação de grama por cova para gramas por metro de suco. Tá? Multiplica por 2,5. Ou seja, a divisão por 2 é a mesma reflexão. Tem preparo convencional, tem a correção de 0 a 20, tem a primeira correção para corrigir o solo de subsuperfície. E aí tem uma questão muito importante que eu quero dizer para vocês, que eu quero refletir com vocês. Nessa situação de incorporação de calcário, nós vamos incorporar o calcário de maior granulometria ou menor PRMT, ou nós vamos incorporar um calcário de menor granulometria e maior PRNT. Vou descomplicar. Nós vamos colocar... Menor granulometria e maior PRMT, para ele agir mais rápido. Não, ao contrário. No suco, nós vamos, e na cova, nós vamos colocar um calcário de reação lenta. Porque é a única oportunidade que nós temos de colocar calcário em profundidade. Nós teremos a recomendação é que a gente faça a correção superficial, normal, com calcário PRNT 80, 85, 90, que tem, o que tiver disponível, obedecidas as questões de relação cálcio-magnésio, tendo como orientação a relação de cálcio-magnésio do solo, né, de 3 para 1 ou 4 para 1, mas em correção localizada, utilize um calcário com PRNT abaixo de 70, para que existam partículas maiores com liberação mais gradativa, mais lenta, ao longo do tempo. Porque a oportunidade de colocação de calcário em profundidade, em lavoura de café, é só naquele momento. Para ser mais específico ainda, para se colocar magnésio em profundidade, essa é a oportunidade melhor. Entende? Por isso, é recomendável se trabalhar com calcário que tenha uma granulometria maior, um PRNT menor, para que ele libere gradativamente ao longo do tempo. O que significa um calcário com PRNT de 65? Significa que até 65% dele reagem até 3 meses. E o restante? A partir de, que pode ser muito tempo. Ou seja, nós vamos ter que aumentar a quantidade desse calcário. Porque quanto menor o PRNT, menor a eficiência relativa, maior a quantidade a ser aplicada.
Então, a orientação é que, no momento da implantação de uma lavoura, utilizem calcário com PRT abaixo de 70. Tá certo? Alguém me chamou, queria fazer uma pergunta. Quem é? Fui eu, Zé. Pode falar. Tenho uma dúvida aqui agora. Exemplo, eu tenho 5 hectares com análise de solo, eu fiz o NC, deu 2,5 toneladas de calcário. Isso daí dá 2,5 toneladas para o solo inteiro. No caso, eu tenho que jogar uma parte dessas 12,5 em área total e a outra parte no suco, eu vou jogar todas essas 12,5 toneladas por cima em área total e vou colocar mais ainda no suco. Isso, a segunda situação. A recomendação foi 2,5 toneladas. Aí a pergunta, Léo, é a seguinte: você fez os cálculos da necessidade e depois você fez a conversão para a quantidade, certo? Porque a quantidade leva em consideração a profundidade de correção, a superfície e, em especial, o PRNT, certo? Não é isso? Beleza. Então, nós estamos falando em quantidade de calcário a ser aplicado por hectare. E aí você falou que deu 2 toneladas por hectare. 2,5 toneladas por hectare, o seu exemplo, não é isso? Isso. Perfeito. Você vai aplicar 2,5 toneladas por hectare. Tá certo? E naquela reflexão nossa, da aula anterior, você vai aplicar 1,25 tonelada, né? 1 tonelada, 1.250 quilos antes da aração e 1.250 quilos depois da aração, antes da gradagem. É a proposta que eu fiz para vocês na aula anterior. Mas o que é? Como eu disse para vocês, é o meu pensamento. Eu estou passando para vocês o que o agrônomo Zé Marcos recomenda. Estou deixando isso muito bem claro. Existem muitas recomendações para fazer a mesma coisa. O que eu estou falando para vocês é o que o agrônomo Zé Marcos recomenda. E chegar um produtor para mim e falar assim: Zé Marcos, eu quero plantar café. O protocolo que eu vou passar para ele é exatamente esse que eu estou falando para vocês. Tá? E aí, continuando a te responder. Nessa situação, aí agora eu vou pegar minha calculadora. Aplica 2,5 toneladas em área total por hectare. 2,5 toneladas. Qual que é o... Vamos imaginar que o N... Vamos colocar isso como NC, só para facilitar nossas contas. Pode ser? Só para a gente chegar na quantidade por metro. Beleza. 2,5 vezes 64, dividido por 2. 80 vezes 2,5, 200, mais, além dessas 2,5 toneladas por hectare, mais 200 gramas por metro de suco. De um calcário com PRT de 70 para baixo. Entendeu? Entendi, sim. E aí, Léo, vocês estão percebendo, Léo e demais colegas, vocês estão percebendo por que eu disse para vocês que eu não recomendo gesso na implantação? E eu ainda vou falar mais um pouco. Eu ainda vou falar para vocês nesses próximos alguns minutos sobre fósforo. E o fósforo via super simples. 50% do super simples é gesso. Então, aplicar gesso por gesso, quero colocar gesso, eu não vejo necessidade.
Por conta disso que nós estamos conversando. Tá? Então, aqui, fala um pouquinho só rapidamente, vocês podem usar uma dessas duas fórmulas, tá? Essa fórmula aqui eu usei poucas vezes na minha vida, usei pouquíssimas vezes na minha vida, para falar a verdade. Pouquíssimas vezes na minha vida eu usei essa fórmula aí de neutralização do alumínio e elevação de cálcio e magnésio. Uso mais essa aí, de saturação por base, para fazer cálculo de escalagem. Uma das formas de distribuição de calcário, né, mecanizada, prática, rápida, uniforme, bastante interessante, com um ponto de vista por trás do trator, né? Tira o rabicho ali e cai localizadamente dentro do sulco. E aí, falar um pouco sobre a recomendação de fósforo, para poder a gente encerrar essa aula. E na próxima aula nós vamos falar sobre, quero analisar alguns vídeos junto com vocês. Eu também gosto de trabalhar com fósforo no sulco. Só que a colocação de fósforo no sulco junto com calcário, tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que fala que fósforo junto com calcário no sulco dá incompatibilidade e gera a indisponibilização do fósforo. Por muito tempo, eu pensei nisso também. Aí eu comecei a refletir a partir do momento que um colega antigo, ele chegou para mim e falou assim: Zé Marcos, qual é o volume de solo envolvido em 1 metro de sulco que o subsolador mexe? Se a gente pensar numa haste de subsolador onde tem uma distância de 1 metro entre as hastes externas e a do meio com meio metro, vamos dizer 1 metro, 80 centímetros, 1 metro é muito, vamos dizer 70 centímetros assim, entre as hastes, e a do meio 70 centímetros ali, e ela cortando o solo ali, incorporando a uns 50, e 1 metro de comprimento, o volume é bastante volume de solo. A gente pensar em 70 por 50 de profundidade por 1 metro de comprimento. Volume de solo. Qual é a quantidade de calcário que coloca nisso? 200 gramas, 300 gramas, qual a quanto nós fizemos agora, né, Léo? Qual a quantidade de fósforo que coloca nisso? De super simples. 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas no máximo, que é o que traz a quinta aproximação. Quando a gente recomenda 80 gramas de P2O5, nós estamos falando em 500 gramas de super simples por copo. E ele chegou para mim e falou assim: você acha que isso, esse volume todo de solo misturado, vai proporcionar a indisponibilização do fósforo com a reação do calcário, pela reação do calcário gerando rocha fosfatada, nesse volume todo de solo misturado pelas hastes do subsolador? Aí eu pensei, mas quem é que tem razão? Porque a hora que a gente pega uma mão de fósforo de super simples, uma mão de calcário, e joga um em cima do outro, e molha, aí sim, aquilo ali vai gerar uma disponibilidade. Mas pegar isso tudo, colocar num volume de solo e misturar aquilo ali, a diluição vai ser muito grande. Eu acho que entre prós e contras, acredito que o prejuízo não seja tão grande. Na realidade, eu acho que o prejuízo ele é ínfimo, no final das contas. É muito lero-lero e muita conversa para boi dormir, muita dificuldade dita e pouca prova para poder provar. Sabe?
Então, no final das contas, eu recomendo fósforo no suco. Tá? Eu só não recomendo que supose. Eu recomendo a aplicação e o revolvimento imediato. Essa é a minha forma de trabalho em termos de preparo de solo. Tanto em preparo convencional, quanto em preparo localizado. Abre o suco, coloca o calcário, por esses cálculos que eu falei para vocês, coloca a matéria orgânica curtida, quando ela está disponível, porque isso é caro, isso é difícil, mas se tiver disponibilidade, coloca. Né? A quinta aproximação traz isso para nós. Coloca o que tiver disponível, 5 litros, 10 litros, se tiver 15 litros, se tiver disponível ali, curtido. Né? Coloca ali a matéria orgânica e coloca a fonte de fósforo. Isso no suco. Existe uma outra linha de profissionais que também, de maneira muito embasada, recomenda o fósforo apenas na coveta. O que essa linha de profissionais fala? No suco, é calcário e matéria orgânica. Fecha o suco. Mistura e fecha o suco. Na próxima aula da semana que vem, vou mostrar isso para vocês. Fecha o suco. Eu vou colocar na plataforma, nos vídeos, e vou considerar a aula de manhã para vocês. A aula de manhã é minha ou do professor Marcelo? Acho que é sua, Zé. Então, amanhã eu já vou deixar programado esses vídeos na plataforma para que vocês possam dar uma adiantada nesses vídeos. Eu vou considerar a aula de amanhã como uma aula para que vocês adiantem esses vídeos. E na semana que vem, eu vou utilizar a aula de quinta-feira para a gente detalhá-los. Eu não vou deixar vocês assistindo os vídeos. Eu vou assistir junto com vocês, pausar, comentar, e nós vamos estudar os vídeos. Tá? Os vídeos serão para nós materiais didáticos, e não simplesmente um material de assistir. Tá? Eu quero deixar claro. E vocês vão perceber que existem produtores que colocam o calcário, a matéria orgânica, ou nem põe a matéria orgânica, só põe o calcário e fecha. E mistura, incorpora. E depois que o suco reage, né, depois de um mês, depois de intervalo de reação nesse calcário, ele vai e abre a coveta, e como eu disse na última aula, a coveta é o local de colocação da muda. A cova é o 40 por 40 por 40. A coveta é onde bate a cavadeira de boca para poder colocar a muda. É o bercinho aí. Naquela terra que retira para colocar a muda, tem muita gente que coloca ali o hidrogel, o gel hidroretentor, que é bom. Nós vamos conversar sobre isso. Tem muita gente que coloca o nitrogênio de liberação lenta. Tem muita gente que coloca fósforo. Tá certo? Tem gente que coloca meia dose do fósforo no suco. Tem gente que coloca outra meia dose na terra da coveta. Por que eu, Zé Marcos, não gosto de colocar o fósforo na terra da coveta na hora de plantar? Porque a hora do plantio, eu vejo que é uma hora extremamente complexa. E o plantador de café, a pessoa que manipula a muda, ele tem que ter atenção total com a muda. Então, ele precisa dedicar à muda, não ao adubo, ao gel, à terra, à muda, ao gilete. Não, é a muda. Então, eu coloco tudo no suco. Vai um abrindo a coveta e vai uma pessoa plantando. A pessoa que abre a coveta, só abre a coveta. Que vai plantando, só vai plantando. Quem recorta saquinho, só recorta saquinho.
quando é plantio manual. Não tem mistura. Se pega uma linha para plantar, é só uma pessoa que planta aquela linha. Não tem um planta um tanto, outro planta outro tanto, outro planta outro tanto. É só um planta. Porque a colocação da muda na terra exige um cuidado da mesma forma importante como qualquer outra prática, por conta do sistema reticular, por conta da compactação, por conta das bolsas de ar que pode formar em volta. Mas nós vamos falar sobre isso daqui um pouco. Com 3 minutinhos eu já termino. Essa é a tabela de recomendação de fósforo que está na quinta aproximação, com a dose de P2O5 a ser aplicada na cova de plantio. Isso aqui, ela deixa de ser por metro e passa a ser por planta, por cova, por planta. Tá? Então, leve em consideração a argila, teor de argila, leve em consideração fósforo remanescente. Ou seja, para recomendar fósforo, dose de fósforo para implantação, né, implantação de lavoura, nós devemos ter ou análise de textura ou análise de fósforo remanescente na análise de solo. Então, quando vocês forem pedir lá atrás análise de solo para o preparo, pede lá a fósforo remanescente. Né? Aí, na faixa de fósforo remanescente, vocês vão escolher a faixa em função da informação da análise. Vamos imaginar que seja lá 21. Então, está nessa faixa. Aí, nessa faixa, vocês vão perceber qual o teor de fósforo. E no teor de fósforo dessa faixa, faixa de 19 a 30. Tem 30 miligramas por decímetro cúbico. A dose de fósforo por cova vai ser 65 gramas. Então, a cada planta, 65 gramas de P2O5. Converte isso aí para a concentração de P2O5 no adubo que vocês vão, no fertilizante que vocês vão utilizar. Se for super simples, vocês vão trabalhar ou com 16 ou com 18, depende aí da ideia, né? Eu trabalho com 18 e choro com a bagaça. Considera 50% de super simples e gesso, total. E faz a adubação com super simples. Ou com outra fonte que vocês acharem mais conveniente. Tá? E aí nós fazemos a correção, fazemos a aplicação de calcário, fazemos o fornecimento de fósforo, fazemos o fornecimento de matéria orgânica, se a incorporação de matéria orgânica, se estiver disponível. Nós vamos fazer, eu vou mostrar os vídeos para vocês de fechamento de sulco, abertura, fornecimento de insumos e fechamento de sulco na próxima aula. E aí sim, a gente vai falar de plantio, cuidados do primeiro e segundo ano, e encerramos essa parte de implantação. Tá certo? Fechou. Até aqui alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Hoje foi uma aula um pouco mais corrida, mas se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Eu estou à disposição de vocês. Ô Zé, você vai dar algum exercício com questão de cálculo assim pra gente fazer para treinar? Eu posso fazer, muito tranquilo. Posso fazer até junto com vocês. Eu posso colocar algum exercício lá na plataforma, deixar programadinho, correção automática, eu coloco assim. Tá? Mas, Guilherme, isso é muito tranquilo. Eu vou deixar algumas análises lá, eu vou deixar algum material para vocês treinarem aqui. Ah, fechou. Tá Obrigado. bom? Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Tranquilo.